As deusas em cada mulher, deusas históricas e arquétipos. A grande deusa era adorada como a criadora e destruidora da vida, responsável pela fertilidade e pela capacidade destrutiva da natureza, e ainda subsiste enquanto arquétipo no inconsciente coletivo. Tendo sentido frequentemente a presença da impressionante grande deusa nas minhas doentes. Uma delas, em situação de pós-parto, identifica-se com a grande deusa no seu aspecto terrível. Gwen era uma jovem mãe que se tornara psicótica após o nascimento da criança, convencida que tinha ingerido o mundo, tinha alucinações e estava deprimida. De dia deambulava pelo hospital, torturada pela culpa e pela tristeza. Quando eu conseguia acompanhar-lhe a passada e fazer-lhe companhia, costumava dizer-lhe que tinha engolido e destruído o mundo. Durante a gravidez tinha-se identificado com a grande deusa no seu aspecto positivo de criadora de vida. Após o parto, sentiu-se a grande deusa dotada do poder de destruir o que criara e acreditava que o tinha feito. Tão intensa era a sua convicção emocional que ela ignorava a evidência de que o mundo ainda existia. O arquétipo também subsiste no seu aspecto positivo. Por exemplo, a grande deusa defensora da vida é a imagem existente numa pessoa que está convencida de que a sua vida depende da manutenção de um vínculo com uma determinada mulher. A mulher é confundida com a grande deusa. Trata-se de uma ilusão bastante comum, quando a perda dessa relação é tão devastadora que pode levar alguém a suicidar-se. Então a vida dependia literalmente dessa ilusão. À semelhança do poder que a grande deusa tinha quando era adorada, a grande deusa arquétipa possui o efeito mais poderoso de qualquer dos arquétipos. É capaz de evocar temores irracionais e distorcer a realidade. As deusas gregas são menos poderosas do que a Grande Mãe e mais especializadas. Cada uma delas possui o seu domínio próprio e usufrui de um poder limitado a esse domínio. Também nas psiques das mulheres, as deusas gregas são forças menos poderosas que a grande deusa. O seu poder de opressão emocional e de distorção da realidade é menor. Entre as 7 deusas gregas que representam os padrões arquétipos mais importantes e comuns nas mulheres, Afrodite, Deméter e Hera são as que têm o maior poder de ditar o comportamento. Entre as 7 deusas, estas 3 são as que se relacionam mais intimamente com a grande deusa. Afrodite é uma versão menor da grande deusa na função de deusa de fertilidade. Deméter é uma versão menor da grande deusa na função de grande mãe. Hera é uma versão menor da grande deusa enquanto rainha do céu. Contudo, apesar de qualquer delas ser menor do que a grande deusa, todas representam forças intuitivas na psique que podem ser irresistíveis quando exigem o que lhes é devido, como veremos nos capítulos seguintes. As mulheres influenciadas por qualquer uma destas 3 deusas devem aprender a resistir, porquanto aceitar cegamente o comando de Afrodite, Deméter ou Hera pode afetar uma forma adversa da sua vida. Estes arquétipos, tal como as respectivas deusas na Grécia Antiga, não atendem aos melhores interesses das mulheres mortais nem às suas relações com outras pessoas. Os arquétipos existem independentemente do tempo, indiferentes às realidades da vida de uma mulher e às suas necessidades. Entre os restantes 4 arquétipos, 3, Artemis,
Atena e Perséfona. Eram deusas donzelas, pertencentes à geração das filhas. Representaram mais uma geração retirada à grande deusa. Como arquétipos, são comparativamente menos esmagadores e influenciam sobretudo padrões de caráter. E Héstia, a mais velha, sensata e honrada de todas as deusas, evitou todo o poder. Representa uma componente espiritual que uma mulher faz bem em honrar. Deusas gregas e mulheres contemporâneas. As deusas gregas são imagens de mulheres que vivem na imaginação humana há mais de 3.000 anos. As deusas são padrões ou representações do que as mulheres são, com mais poder e diversidade de comportamento do que as mulheres têm sido historicamente autorizadas a exercer. São belas e fortes. São motivadas por aquilo que lhes interessa e, como defendo neste livro, representam padrões inerentes aos arquétipos capazes de moldar o curso da vida de uma mulher. Essas deusas diferem umas das outras. Cada uma possui traços positivos e traços potencialmente negativos. Os seus mitos revelam o que é importante por elas e exprimem metaforicamente o que poderá fazer uma mulher que se assemelha à respectiva deusa. Acabei também por conceber as deusas gregas do Monte Olimpo, todas diferentes e algumas antagónicas entre si, como uma metáfora para a diversidade e o conflito existentes no íntimo de mulheres complexas e multifacetadas. Todas as deusas estão potencialmente presentes em cada mulher. Quando as diversas deusas competem pela dominância na psique de uma mulher, ela tem de decidir que aspecto de si própria exprimirá e quando, sem o que será impelida primeiro numa direção e depois noutra. Tal como nós, as deusas gregas também viveram numa sociedade patriarcal. Deuses do sexo masculino governavam a terra, os céus, os mares e o mundo subterrâneo ou os infernos. Todas as deusas se adaptaram a essa realidade à sua maneira, isolando-se dos homens, juntando-se aos homens como se fossem um deles ou fechando-se sobre si mesmas. Todas as deusas que valorizavam uma determinada relação eram vulneráveis e relativamente francas por comparação com os deuses, que lhes negavam o que elas pretendiam e se lhes impunham. Por conseguinte, as deusas representam padrões que refletem a vida numa cultura patriarcal. Capítulo 2. Ativando as deusas. Na Grécia Antiga, as mulheres sabiam que a sua vocação ou a fase da sua vida as colocavam sobre o domínio de uma determinada deusa que honravam. Estes selãs necessitavam do patrocínio de Atena. As jovens encontravam-se sob proteção de Artemis. As mulheres casadas honravam Hera. As mulheres prestavam culto às deusas cuja ajuda lhes era necessária e faziam ofrendas nos seus altares. As mulheres, em trabalho de parto, pediam a Artemis que as libertasse da dor. Convidavam Héstia para as suas casas para as transformarem num lar. As deusas eram divindades poderosas, homenageadas por meio de rituais de adoração, de ofrendas e sacrifícios. As mulheres também davam às deusas o que lhes era devido, porque temiam a cólera divina e a punição, se o não fizessem. Nas mulheres de hoje, as deusas existem como arquétipos e podem, tal como na Grécia Antiga, exigir o que lhes é devido e reivindicar o poder sobre as suas súbditas, mesmo sem conhecer o que Deus está sujeito. Uma mulher pode, no entanto, submeter-se a um determinado arquétipo, quer durante uma fase da sua vida, quer toda a vida. Por exemplo, na adolescência, uma mulher pode ter sido louca por rapazes e facilmente apaixonável.
pode ter iniciado a sua vida sexual cedo e corrido o risco de uma gravidez indesejada, sem saber que se encontrava sob a influência de Afrodite, deusa do amor, cujo impulso para a união e procriação podem apanhar desprevenida uma rapariga imatura. Ou pode ter estado sob a proteção de Artemis, que valorizava o celibato e amava a solidão, e pode ter sido uma adolescente louca por cavalos ou uma escoteira de mochila às costas. Pode ter sido uma jovem Atena, com o nariz enfiado nos livros ou a competir num concurso de ciências, motivada pela deusa da sabedoria no sentido de obter reconhecimento e boas notas. Ou desde o tempo em que brincava com bonecas, pode ter sido uma pequena Deméter, sonhando com o momento em que poderia ter um bebê seu. Ou pode ter sido como a donzela Perséfona, a apanhar flores num prado, uma jovem sem objetivos, à espera de alguém que a levasse. Todas as deusas são padrões potenciais nas psiques de todas as mulheres. Contudo, em cada mulher, alguns padrões são ativados, estimulados ou desenvolvidos e outros não. A formação de cristais era uma analogia usada por Jung para ajudar a explicar a diferença entre padrões arquétipos que são universais e arquétipos ativados em funcionamento dentro de nós. Um arquétipo assemelha-se a um padrão invisível que determina qual a forma e estrutura que um cristal terá quando se formar. Logo que o cristal se forma, realmente, o padrão então reconhecível é análogo a um arquétipo ativado. Os arquétipos também podem ser comparados aos projetos contidos nas sementes. O crescimento a partir de sementes depende do solo e das condições climáticas, da presença ou ausência de certos nutrientes, do cuidado ou da negligência por parte dos jardineiros, da dimensão e profundidade do recipiente e da robustez da própria variedade vegetal. Do mesmo modo, a deusa ou deusas podem estar presentes várias ao mesmo tempo, que é ativada numa determinada mulher, num momento particular. Depende do efeito combinado de diversos elementos em interação, a predisposição da mulher, a família e a cultura, as hormonas, outras pessoas, circunstâncias não escolhidas, atividades escolhidas e fases da vida. Predisposição inerente. As bebés nascem com traços de personalidade, energéticas, voluntariosas, plácidas, curiosas, capazes de se entreterem sozinhas, sociáveis, que se adequam mais a certos arquétipos de deusas do que a outros. Quando uma menina tem 2 ou 3 anos, já revela qualidades típicas de determinadas deusas. A menina obediente, que fica bastante contente por fazer seja o que for que a mãe queira, é muito diferente da menina disposta a lançar-se por sua conta com explorações nas redondezas. Isto é, tão diferente como Perséfona e Artemis o são. Ambiente familiar e deusas. As expectativas da família da criança apoiam algumas deusas e suprimem outras. Se os pais esperam que as meninas sejam os docinhos ou as ajudantezinhas das mães, estarão a recompensar e a reforçar as qualidades de Deméter e Perséfona. Uma filha que sabe o que quer e espera usufruir dos mesmos privilégios e oportunidades que o irmão pode ser chamada voluntariosa, quando está apenas a ser a persistente Artemis, que é ou pode ser dito para agir como uma rapariga, quando está só a ser a Atena, que é mais um entre os rapazes.
Além disso, hoje em dia, uma menina pode ter de enfrentar um padrão inverso de aprovação-desaprovação. É possível que não a incentivem a ficar em casa a brincar às mamãs e às casinhas, o que ela pode querer fazer, e em vez disso inscreverem no futebol e na pré-primária, atividades nas quais os pais querem que ela seja bem-sucedida. O padrão de Deus é inerente à criança e interage com as expectativas da família. Se a família desaprova a sua deusa, a menina não deixa de sentir o que sente, embora possa aprender a não atuar com naturalidade e a sua autoestima sofre com isso. Também pode haver inconvenientes se a sua deusa é favorecida pela família. Por exemplo, uma rapariga que tenha tendência a seguir os outros porque é mais parecida com Perséfone pode ter dificuldades em saber o que quer, depois de tantos anos a ser recompensada por agradar os outros. E a primeira Atena, excepcionalmente bem-sucedida na escola, vê as suas capacidades intelectuais reforçadas à custa das amizades dos seus pares. Quando o padrão interno e a família conspiram para criar uma mulher em conformidade com uma deusa, o desenvolvimento da criança torna-se unilateral. Se a família recompensa e encoraja uma menina no sentido de ela desenvolver o que lhe é natural, a criança sente-se bem consigo própria, enquanto vai fazendo o que é importante para si. Acontece o oposto quando o padrão de Deus enfrenta a desaprovação da família. A oposição não altera o padrão inerente, limitando-se a fazer com que a rapariga se sinta mal por ter as características e interesses que tem. E fala sentir-se falsa se tenta ser diferente do que é. Efeito da cultura nas deusas. Por intermédio dos papéis que permite às mulheres quais são as deusas que a cultura apoia. Os estereótipos de mulheres são imagens positivas ou negativas de arquétipos de deusas. Nas sociedades patriarcais, os únicos papéis aceitáveis são muitas vezes a donzela, a Perséfone, a esposa, Hera, e a mãe, Deméter. Afrodite é condenada como uma prostituta ou a tentadora, uma distorção e desvalorização da sensualidade e sexualidade do seu arquétipo. Uma Hera perentória ou furiosa torna-se a Megera. E outras culturas, passadas e presentes, impedem ativamente a expressão da independência, da inteligência e da sexualidade nas mulheres, razão pela qual os sinais de Artemis, Atena e Afrodite devem ser reprimidos. Na antiga China, por exemplo, o costume de enfaixar os pés das mulheres conduzia a que as mulheres ficassem fisicamente aleijadas, bem como psicologicamente limitadas por papéis que não possibilitavam a independência. Nestas condições, certas deusas só podiam viver em mitos. No seu romance The Woman Warrior, Maxine Hong Kingston escreveu acerca da desvalorização e aviltamento das mulheres chinesas que persistiram até à atualidade. Em contrapartida, relatou um mito sobre uma heroína guerreira chinesa. O mito mostrou que mesmo se um padrão de deusa não pode ser vivido na vida real por uma mulher, ainda assim essa deusa pode exprimir-se em lendas, mitos e sonhos de mulheres. As vidas das mulheres são moldadas pelos papéis permitidos e as imagens idealizadas de determinadas épocas. Esses estereótipos favorecem alguns padrões de deusas em detrimento de outros. Nos Estados Unidos tem havido grandes mudanças nas expectativas acerca do que a vida deve ser nas últimas décadas. Por exemplo, o surto de natalidade posterior à Segunda Guerra Mundial acentuou o casamento e a maternidade.
Foi uma época de realização para mulheres que sentiam a necessidade de ser esposas, característica de Hera, e para mulheres com um instinto maternal de Deméter. Foram tempos difíceis para as mulheres do tipo de Atena e Artemis, intelectualmente curiosas e competitivas, que queriam distinguir-se ou realizar-se em tarefas que não fossem criar uma família. As mulheres iam para a escola para tirar o diploma de casadas e logo se casavam, abandonavam os estudos. A família suburbana era o ideal. As mulheres americanas não se ficavam por 2 filhos, tinham 3, 4, 5 ou 6. Em 1950, a taxa de natalidade dos Estados Unidos igualou a da Índia pela primeira e única vez. 20 anos mais tarde, nos anos 70, vivia-se a década do movimento feminista, belos tempos para Artemis e Atena, durante os quais eram apoiadas as mulheres que desejavam realizar-se. As feministas e as mulheres de carreira ocupavam o centro do palco. Nunca antes tinha havido tantas mulheres a estudarem gestão, medicina, direito e a doutorarem-se. A quebra dos compromissos matrimoniais, até que a morte nos separe, acentuava-se cada vez mais e a taxa de natalidade era baixa. Entretanto, as mulheres motivadas pela necessidade de ser esposas, característica de Hera, e pela de ter filhos, típica de Deméter, viviam num clima cada vez menos favorável. Quando determinados padrões arquétipos existentes em algumas mulheres são favorecidos pela cultura em que vivem, essas mulheres podem fazer o que é intimamente significativo para elas e receber aprovação externa. O apoio institucional é extremamente importante. Por exemplo, mulheres com a mente inatamente lógica de Atena precisam de aceder ao ensino superior para se desenvolverem intelectualmente. Mulheres com os interesses espirituais de Héstia florescem em comunidades religiosas. Efeito das hormonas nas deusas. Quando as hormonas mudam bruscamente na puberdade, durante a gravidez e na menopausa, alguns arquétipos acentuam-se em detrimento de outros. As hormonas que causam o desenvolvimento mamário e genital na puberdade podem estimular a sensualidade e a sexualidade, que são características da Afrodite. Algumas raparigas tornam-se jovens, Afrodite, quando se desenvolvem fisicamente. Outras passam pelo desenvolvimento do peito e pelo início da menstruação sem se interessarem por rapazes. O comportamento não é determinado apenas pelas hormonas, mas antes pela interação das hormonas e dos arquétipos de deusas. A gravidez estimula um aumento massivo de progesterona, que apoia fisiologicamente a gravidez. Uma vez mais, as mulheres reagem de forma diferente a este aumento. Algumas sentem-se emocionalmente gratificadas enquanto o corpo se dilata e sentem a encarnação de Deméter, a deusa-mãe. Outras parecem não dar conta da gravidez, não faltando praticamente ao trabalho. A menopausa, o fim da menstruação devido à diminuição do estrogênio e da progesterona, é outro período de alterações hormonais. O modo como uma mulher reage depende novamente da deusa que está ativa. Por cada Deméter desolada a sofrer uma depressão de ninho vazio, parece haver, como referiu a antropóloga Margaret Mead, outras mulheres com um surto de impulso pós-menopáusico. Esse excesso pode surgir quando uma deusa recentemente ativada tem possibilidade de ocupar a sua vez há muito esperada. Mesmo no decurso de períodos de um mês, algumas mulheres sentem uma mudança de deusa, quando as hormonas e os arquétipos interagem e influenciam as suas psiques. As mulheres sensíveis a essa mudança notam que na primeira metade do ciclo
se sentem mais em sintonia com as deusas independentes, sobretudo com Artemis e Atena, extrovertidas e viradas para o mundo exterior. A seguir, na segunda metade do ciclo, à medida que aumenta a progesterona, hormona da gravidez, notam que as suas tendências para fazer o ninho parecem mais fortes e que os seus sentimentos caseiros e de dependência se tornam mais pronunciados. Nesse momento, as influências mais fortes possam ser a de Deméter, Hera, Perséfone ou Hestia. Estas alterações hormonais e estas mudanças de deusa podem gerar conflitos e confusões, quando primeiro é uma deusa a ganhar a ascendência e depois é outra. Um padrão clássico é a mulher independente Artemis, que vive com um homem resistente ao casamento, ou com um homem que, no entender dela, não é feito para marido. A vida em conjunto é um acordo que serve bem à mulher, até às suas alterações hormonais. Algures na segunda metade do ciclo, a necessidade que Hera tem de ser esposa recebe apoio hormonal. Não ser casada desencadeia nesse momento ressentimento ou rejeição, levando a uma luta mensal ou a uma pequena depressão que, como era de prever, passa depois de a mulher ter sido menstruada.